Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vocês estejam todos muito bem. E hoje eu te ensino a fazer esse cupcake muito gostoso de chocolate, uma massa úmida, saborosa, fofinha. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. E se você fizer, volta aqui para me contar e dizer o que achou. Aqui nesse momento eu começo colocando o ovo. E vocês já podem deixar o forno já pré-aquecendo a 180 graus, tá? A margarina, se você preferir, pode colocar a manteiga também. Eu usei a margarina com sal. O açúcar refinado. Se vocês não tiverem o açúcar refinado, vocês podem estar utilizando o açúcar granuladinho, bater no liquidificador, tá? Que também dá super certo, foi o que eu fiz. Agora aqui, pessoal, vocês mexam bem esses ingredientes aqui para ficar bem misturadinho, tá bom? A margarina, ela precisa ficar bem dissolvida, não pode ficar pedacinhos. Então, vou continuar aqui batendo bem até ficar no ponto que eu preciso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário, tá bom? E eu vou deixar na descrição do vídeo a receita certinha, a quantidade que eu utilizei aqui para essa receita. Pessoal, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento bem especial. Nós já somos mais de 1000, né, pessoas, e para mim é uma grande honra poder estar aqui compartilhando as minhas receitas. E eu espero mesmo do fundo do meu coração que vocês estejam gostando, aprendendo, que vocês estejam conseguindo fazer as receitas também, tá? E se vocês quiserem também deixar ali nos comentários sugestão de receita, vocês podem deixar. Que pra mim é ótimo, me ajuda bastante, tá bom? Agora, pessoal, eu vou colocar o achocolatado, que na verdade é um chocolate mais próprio para bolo. Vou mostrar pra vocês já a embalagem, tá? Se vocês quiserem colocar o achocolatado Nescau, né? Vocês podem, só diminui um pouco o açúcar, tá bom? E também vocês podem utilizar o chocolate 50%. Que vai ser a mesma quantidade que eu utilizei aqui nessa receita, tá bom? O achocolatado também é a mesma quantidade, porém vocês diminuem um pouquinho do açúcar, tá? Então aqui eu vou continuar batendo, mexendo bem esses ingredientes. Vou colocar a farinha de trigo sem fermento. Se vocês quiserem peneirar, é bom. Uma pitada de sal. E vou mexer bem. Não precisa mexer rápido, tá, pessoal? Mexam devagar, porque nós não queremos ativar aqui o glúten da farinha, né? Então, mexa um pouco devagar ali. Quando vocês perceberem que deu uma misturadinha boa na farinha, vocês já podem colocar o restante dos ingredientes. Essa receita, pessoal, ela é muito simples, prática, fácil de fazer e fica muito gostosa. Dá para vocês fazerem ali para vender, né? Se vocês quiserem, eu posso deixar ali a sugestão de venda para vocês, para quem quer fazer para vender e lucrar uma graninha.
E por último, então, eu vou colocar o fermento para bolo. Vou mexer levemente. Nesse momento eu já preciso deixar ali as forminhas tudo certinho. Antes de começar a fazer a massa, na verdade, tá, pessoal? Vocês deixam certinho as forminhas do cupcake, né? O forno já pré-aquecido. Essa receita, aqui em casa, o meu forno é elétrico, eu assei por volta de 25 minutos, tá bom? Mas isso pode variar bastante de um forno para o outro. Vocês têm que prestar bastante atenção, porque senão pode ser que queima. Então tem que cuidar, tá bom? Então aqui eu mexo até dissolver bem o fermento. E já vou pôr nas forminhas e colocar assar. Aqui estão as forminhas. Eu coloquei dentro de outra forma, porque eu não tenho, né, pessoal, aquela forminha já embutida lá, né? E eu utilizei uma forma também de pão de mel para colocar a forminha do cupcake. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem, né? Quem já tem a forma própria, é só colocar a forminha do cupcake, que é bem mais fácil. Mas a gente vai fazendo conforme o que temos em casa, né, pessoal? Então vamos lá, finalizando aqui. Agora eu vou despejar, pessoal, essa massa aqui da bacia em uma jarra para ficar mais fácil para mim colocar ali na forminha, tá bom? Mas se vocês quiserem já colocar direto também não tem problema. E aqui, pessoal, já vai uma dica. Eu coloquei massa um pouquinho a mais do que eu deveria. Então, vocês coloquem um pouquinho menos. Depois de assado, vocês vão ver que derramou um pouquinho nas laterais. Não tem problema, se vocês forem fazer para vocês mesmo em casa, né? Mas, se caso forem fazer para venda, é bom que vocês coloquem um pouquinho menos de massa ali do que a quantidade que eu coloquei que vocês estão vendo. Para não correr o risco de cair a massa, tá bom? E seria também interessante, para quem for fazer para vender, de repente pesar a quantidade da massa, né? Para não correr o risco de ficar desigual. Como eu fiz para nós aqui em casa, então eu não pesei, né? Não tive problema. Mas se for fazer para venda, então vocês pesam, de repente, certinho a quantidade. Ou no olhômetro mesmo, tá? Que também dá certo. Só tentar deixar as quantidades certinhas. Agora, então, aqui é só levar para o forno para assar, lembrando que precisa estar pré-aquecido, tá? A 180 graus. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o recheio, a cobertura. Vou utilizar uma caixa de creme de leite, de sua preferência, uma caixa de leite condensado, também de sua preferência.
E também vou utilizar uma colher de margarina com sal. Vou utilizar o chocolate, o que eu usei para fazer o bolo. Vou mostrar para vocês já agora a embalagem. Mas se vocês forem colocar o achocolatado, vocês diminuem, tá? Então, esse aqui é o chocolate que eu utilizei para fazer o bolo e o recheio. A marca da Zaelle é esse, então, tá, pessoal? Então, vocês utilizem ali a marca que vocês desejarem. Só lembrando que se for o achocolatado, vocês têm que diminuir um pouco a quantidade, porque ele já é bastante doce, né? Então, aqui eu vou continuar mexendo um pouquinho até dar uma dissolvida. E depois que estiver bem misturadinho, eu vou levar no fogo baixo. Vou mexer bem devagarzinho, sempre, tá? Pra não queimar, até virar um brigadeiro. Vai ficar assim. Aqui, pessoal, está quente ainda, né? Estou mostrando pra vocês a textura, como que ficou, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, ele não fica no ponto de brigadeiro muito duro e nem mole, tá bom? E agora eu vou colocar num pote, deixar esfriar em temperatura ambiente. Não vão colocar na geladeira, tá? Tem que deixar esfriar do lado de fora, para depois nós terminarmos de fazer o cupcake. Tudo bem assadinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui aquele detalhe lá da quantidade que eu usei um pouquinho a mais. Olha só, derramou um pouquinho assim, ó, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês colocarem menos massa na forminha, tá? Vou deixar eles esfriarem bem, o recheio também, pra me confeitar. Já volto a mostrar pra vocês como que eu fiz. Recheio frio, cupcake também estão frios. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um bico M, tá? E peguei um pacote, pessoal, de arroz para poder confeitar. Se vocês tiverem um saco, o próprio, né, vocês podem utilizar. Mas se vocês não tiverem um saco de confeitar, vocês podem fazer igual eu fiz, tá bom? Cortem ali um pacotinho de arroz, pegam um bico de sua preferência e façam igual eu estou fazendo ali, ó. Eu peguei um copo para colocar o pacote com o bico para ficar mais fácil, tá? Então, agora é só confeitar. Eu falei o pacote de arroz, mas pode ser outros pacotes. Tem de açúcar, tem de farinha, né? Tem vários outros pacotes. Desde que seja assim na mesma textura, dá pra usar tranquilamente e fica muito bom, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou empurrar um pouquinho o bico com o recheio dentro do cupcake, ó. E vou apertar um pouquinho no recheio pra sair. E vou finalizar por cima. Bem simples, bem fácil de fazer.
E essa massa, pessoal, ela super rende bastante. Dá pra fazer 12 cupcakes dos grandes, tá bom? Eu não tenho ali a numeração das forminhas, mas eu vou procurar ver certinho e vou deixar ali nos comentários pra vocês, tá? O tamanho da forma que eu usei. Se vocês forem usar mais pequenininha, vai dar muito mais ainda. Já finalizei os cupcakes. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Volta aqui para me contar e dizer o que achou. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!